A vida é como um álbum de fotos, marcada pelas histórias que são registradas em nossa memória. E sabe o que é mais especial? Pensar que a essência de todos esses momentos é simplesmente o cuidado. Ao dar os primeiros passos, cuidaram para você não cair. Na noite que você chorou, alguém te abraçou e disse que tudo ficaria bem. Quando ficou doente, pôde ouvir as orações de quem mais te ama. O cuidado é a essência da vida e é também o que inspira e move a cuidar. Uma empresa de assistência funerária focada em oferecer atendimento totalmente humanizado, prezando por assistir com uma atenção especial todos que precisam de cuidados nos momentos mais difíceis. Cuidar é sinônimo de amor. E quem ama, cuida por toda a vida. Que poderá um soldado só, no campo de batalha, se não estiver amparado por uma força sobrenatural? Padre Libério Rodrigues Moreira. Oi, minhas flores! Eu sou tia Margarida. Nossa convidada de hoje é Valéria Fernandes. Ela é mãe, avó, professora, diretora de escola e dizem que ela tem uma receita de cappuccino que é dos deuses. É mesmo, Valéria? Oh, sim, é verdade. Eu vim aqui para passar para você. Vamos lá. Vamos sentar, fica à vontade. É um prazer estar aqui com você. Ai, que bom recebê-la aqui no programa. Sempre é muito bom estar junto de uma pessoa tão querida. Ai, que bom. Valéria, me conta. Você é de outra cidade. Conta pra gente um pouquinho aqui quem é a Valéria Fernandes. Valéria Fernandes é uma história linda, uma história de muita alegria. Uma pessoa que vem superando seus desafios, né, com fé, com responsabilidade e com propósito. Eu nasci em Campo Belo. Na época, meu pai era funcionário de Furnas e minha avó morava em Campo Belo. E a minha avó estava, né, para ter a minha tia, que é da minha idade. E minha mãe foi ficar com ela e nesta passagem ela levou um tombo. Olha a minha primeira superação. Eu nasci com 6 meses e meio. Na roça, precisei ir para Campo Belo rápido e ali foi a minha primeira superação. Fiquei por 6 meses em Campo Belo e logo minha mãe voltou para Furnas e lá eu fiz a minha história. Eu cresci, né, eu estudei, minha adolescência toda lá, fui para Belo Horizonte estudar, casei com uma pessoa de Furnas, né, um funcionário de Furnas, voltei e tive 2 filhos lá. E agora, 23 anos que eu estava em Belo Horizonte, trabalhei numa instituição por esses anos, trabalhando como professora, como coordenadora, depois passei por direção por muitos anos. E hoje eu estou com essa bênção de estar aqui em Paris de Minas, que não é Pará de Minas, é Paris de Minas. Exatamente. Valéria, me conta aqui, você foi atleta profissional? Fui, eu joguei, foi em 77 eu comecei a jogar vôlei. Eu joguei, fiz um teste no Minas, passei. Só que na época não era tão, o investimento no esporte não era tão valorizado. Como eu precisava ajudar minha família, né, porque a gente tinha saído de Furnas, meu pai na época estava doente, eu optei em jogar vôlei e trabalhar. Só que nessa idas e vindas, né, eu continuei a jogar, mas não investi tanto no profissional que eu precisava largar. Só que nesse intervalo eu casei e voltei para Furnas. E joguei um tempo em Ribeirão Preto, num time de Ribeirão Preto. Foi até que eu casei, tive um filho, continuei jogando, mas aí veio um acidente de carro. Que eu tive que parar de jogar por questões, né, que já não tinha mais jeito, porque o acidente trouxe, né, deixou sequelas que me fez eu buscar outras
formas de superar na questão do esporte, que aí eu pratiquei mais a natação, bicicleta, caminhada, mas esporte de bola eu não posso mais jogar. E essa superação, né, que você fala do acidente, conta pra gente como foi essa transformação na sua vida. Bom, eu tinha 21 anos, né, com toda a vida, uma esportista, uma mãe de uma criança de 10 meses, uma vida toda. E nesse acidente eu cheguei a perder uma vista. E a outra eu tive uma sequela também, que eu perdi o cristalino. Eu fiquei 9 dias na UTI. Nesses 9 dias foi uma corrente de orações pelo Brasil todo, porque o meu acidente foi tão assim, envolveu muitas pessoas, né? Muitas pessoas mandando energias, boas energias, orações, porque como o meu ex-marido, ele é muito, né, conhecido em Furnas, eu também era, e a Furnas tem toda, né, no Brasil todo. Então meu acidente foi assim muito divulgado, pediram orações para que eu pudesse superar. Mas eu sou uma pessoa de muita fé, sou uma pessoa que eu tenho 3 pilares na vida. Primeiro, a minha fé, que é inabalável. Ela me sustenta em qualquer desafio e superação que eu preciso ter na vida, né? Que faz parte do ser humano, vivenciar momentos que você precisa parar, respirar e falar, poxa, eu dou conta, né? Seja qual ela for, com a maior dificuldade, porque você tem um segundo pilar, que é a família. A família, ela te sustenta diante das dificuldades, né, que a gente tem aí para enfrentar. E tem o terceiro pilar, que esse é o que a gente agrega no decorrer da nossa vida, que são os amigos. Então, onde eu for, eu quero ser luz na vida das pessoas. Eu quero que as pessoas olhem para mim não com pena. Eu acho que é um sentimento que não é nobre, não é nobre a pena. Mas de você ter pessoas que estão junto de você, que te ajudam a superar, que te ajudam a crescer, isso são verdadeiros amigos. E no decorrer da minha vida, eu encontrei em vários lugares que eu frequentei, vários lugares que eu trabalhei, vários lugares que eu estive, sempre. Eu não sou muito de comentar essa questão, mas eu não importo de conversar sobre ele, né? Se eu puder ser um apoio, um exemplo para alguém que fale, puxa, não é uma escuridão que vai te abafar, né? Eu fui diagnosticada cega, eu fiquei 6 meses internada no Hospital Hilton Rocha, em Belo Horizonte, sem ver nada, e ali eu falava, Senhor, eu tenho muita coisa para contribuir neste mundo, então me faça de instrumento de luz para alguém. E Ele me deu a vista, voltei a enxergar com uma cirurgia, com lente de contato, e hoje eu estou aí, né, procurando fazer o meu melhor, que eu acredito que além da minha postura enquanto pessoa, eu tenho muito para contribuir, porque eu acho que a educação, não tenho certeza, a educação é o divisor de água para um ser humano. Quando ela tem a fé, tem a família, tem amigos, juntamente com a educação, não tem como um ser humano não ser uma pessoa de luz. E hoje nós precisamos de pessoas assim, que supera, que acolhe, que compartilha e que vai fazendo da vida, né, o seu maior desafio, que é fazer parte dessa história. Então não tem sentido. Exatamente. E Valéria, me conta aqui como foi essa carreira sua maravilhosa, né, na educação. Como que foi? Conta essa trajetória sua. Realmente, é muito bonita a minha história. Eu tenho que valorizar o que é meu, tá? Quando a gente valoriza o que é seu, se valoriza, você é feliz, você transmite essa alegria para o outro. Quando eu voltei, né, do acidente, eu fiquei 5 anos parada. E é muito ruim você ser dependente. É muito ruim você se sentir inútil. Eu trabalhei com Bandeirantes, que é o escoteiro Bandeirantes. Eu sempre gostei de adolescente, sempre gostei de criança, eu sempre gostei de brincar, eu sempre gostei de ensinar,
né? E meus pais, a nossa educação foi essa, de compartilhar aquilo que a gente sabe, sempre estar solidária a algum momento, alguma situação ou para alguém. E quando eu voltei, né, depois de 5 anos, eu acreditava que eu não ia ter outro filho. Aí um amigo nosso falou, qual é o seu problema? É difícil, não é de criação. Então vamos lá. E aí eu tenho 2 filhos, né, que é o Tiago e o Mateus. E depois disso eu senti a necessidade de ser útil. Eu comecei a sentir que eu precisava superar os meus limites. Então eu tinha uma dificuldade de colocar o leite na mamadeira do meu filho. Eu derramava toda, porque uma vista monocular você perde o foco. É por isso que a bola não posso mais. E ali eu colocava a mamadeira, caía o leite todo. Meu marido falava assim, Valéria, moça, não faça isso. Eu falo, compro o leite e vou tentando até eu acertar. Você não desistiu? Eu não desisti. Então ali eu fui falando, poxa, eu dou conta. E aí eu comecei a ir para a escola do meu filho. Eu já era formada em magistério e comecei a ir trabalhar voluntariamente. Aí eu falei, eu vou voltar a estudar. Ele falou, acredito que não pode, porque Furnas não tinha faculdade, era Passos. Eu falei, então eu vou fazer pedagogia. E fui fazer pedagogia. Ali eu já comecei a dar aula voluntária para as escolas próximas ou escolas públicas sem ter recebimento nenhum, sem ter nenhum salário. Mas a paixão já estava dentro de mim, ela só estava adormecida. E ali eu nunca mais parei. Aí quando meu pai ficou doente, meu marido viajava muito para fora do país, eu comecei a buscar cursos em Belo Horizonte. Foi onde que eu fui para Belo Horizonte, porque minha mãe também morava em Belo Horizonte. Ali eu conheci o dono, né, do colégio, o professor Vigílio, num curso de filosofia, e na nossa conversa ele falou para mim, eu queria você dentro da escola para você trabalhar filosofia com os meus alunos. E ele me convidou. Meu filho já estava para fazer o ensino médio e fui para Belo Horizonte. Ali eu me especializei com pós-graduação, doutorado, tudo isso aí eu fui fazendo para que eu fosse chegar, né, que eu pudesse chegar na realidade, uma direção, uma responsabilidade, uma competência, uma humanidade para contribuir com a educação. Foi essa minha história de educação, é amor, é muito amor pela educação. Pessoal, que história, hein? Fica aí, no próximo bloco a gente volta com a Valéria Fernandes. A vida é como um álbum de fotos, marcada pelas histórias que são registradas em nossa memória. E sabe o que é mais especial? Pensar que a essência de todos esses momentos é simplesmente o cuidado. Ao dar os primeiros passos, cuidaram para você não cair. Na noite que você chorou, alguém te abraçou e disse que tudo ficaria bem. Quando ficou doente, pôde ouvir as orações de quem mais te ama. O cuidado é a essência da vida e é também o que inspira e move a cuidar. Uma empresa de assistência funerária focada em oferecer atendimento totalmente humanizado, prezando por assistir com uma atenção especial todos que precisam de cuidados nos momentos mais difíceis. Cuidar é sinônimo de amor. E quem ama, cuida por toda a vida. Voltamos com Valéria Fernandes. Valéria, me conta, passar por um momento difícil como você passou, como que você foi se fortalecendo? Na família, na fé e nos amigos. São os pilares, eu não tenho como fugir deles. É o que te deram mais força. É o que der. Quando a gente está com um processo de superação, num processo de dificuldade, seja qual ela for,
Não tem como você não deixar de olhar para cima. Se você olhar para baixo, você vai mais para baixo. Quando você olha para cima, você se fortalece. Juntamente com a família e juntamente com os amigos. Não tem outra receita, não tem outra fala a não ser os pilares que é a fé, família e amigos. Valéria, qual o seu maior desafio hoje? Ser mãe, ser avó, ser diretora de escola ou contar a sua história de superação? É tudo um pouquinho, é tudo junto, porque eu não posso separar. Hoje o meu maior desafio é continuar sendo luz, como eu já disse, ser um exemplo para alguém no mundo desafiador, o mundo com tantas adversidades. Então hoje ser diretora de Pará de Minas do Sagrado Coração de Maria tem sido um grande desafio, mas tem sido também uma grande alegria. Então isso para mim hoje eu vou dizer que é o meu desafio hoje. Fui aluna lá, também amo aquela escola. E ali é um lugar de muitas bênçãos. E eu gosto de lugares que dá tudo a ver com a minha vida, né? De superar, de trazer aquilo ali como uma referência nos pilares da minha vida. Então, o maior desafio hoje, juntando com tudo que sem minha família eu não consigo, sem meus amigos eu não consigo, sem as minhas bênçãos eu também não consigo. Então, hoje, ser diretora numa cidade que eu não sou de Pará de Minas, está sendo um grande desafio. Valéria, e para quem está em casa nos assistindo, que passou por um momento, né, de algum acidente, tá lá em casa acamado, qual sua fala de superação para essa pessoa? Não desista. Desistir não faz parte do ser humano, não faz parte do processo de evolução. Então, se você está passando por algum processo, seja qual ele for, financeira, de perdas, de saúde, de emprego, de qualquer que for, lute. Acredite em você, acredite em você, porque aí o universo conspira a favor, pode ter certeza. Estamos chegando no fim do nosso programa, essa conversa mais gostosa. Me fala aqui, deixa uma frase para o pessoal aí de casa, uma frase para motivá-los a continuar vivendo. A vida é feita de altos e baixos. É igual uma roda gigante. Mas se você for prestar atenção numa roda gigante, ela tem a forma de prender para você não cair. Segure e rode, a vida é assim. Ela vai rodando. Então, acredita. Volta a reforçar, acredita em você. Só você consegue superar todas as suas dificuldades. Viva da melhor forma possível, porque a vida é bela, a gente que estraga ela. Valéria, muito obrigada. Pessoal, aguardo vocês no próximo programa. Beijo florido. A vida é como um álbum de fotos, marcada pelas histórias que são registradas em nossa memória. E sabe o que é mais especial? Pensar que a essência de todos esses momentos é simplesmente o cuidado. Ao dar os primeiros passos, cuidaram para você não cair. Na noite que você chorou, alguém te abraçou e disse que tudo ficaria bem. Quando ficou doente, pôde ouvir as orações de quem mais te ama. O cuidado é a essência da vida e é também o que inspira e move a cuidar. Uma empresa de assistência funerária focada em oferecer atendimento totalmente humanizado, prezando por assistir com uma atenção especial todos que precisam de cuidados nos momentos mais difíceis. Cuidar é sinônimo de amor. E quem ama, cuida por toda a vida.